Baruch Hashem, que nos dá a oportunidade de estarmos todos juntos neste dia de Shabbat, da porção da Parashat de Yitro, né? Onde saímos um pouco do normal, né? Onde normalmente fazemos a leitura trianual da porção, mas hoje, sendo a porção da Parashat de Yitro, é recomendado fazer a leitura dos Aseret Dibrot, né? Pelo qual acabamos fazendo a leitura completa da porção, né? Dos 3 anos, correspondentes aos 3 anos, em honor e em honra a Torá, né? A Sagrada Torá que Hashem nos otorgou hoje, né? E antes de começar o meu comentário, primeiro, né, antes de que tudo, agradecer a presença de todos os que estão hoje aqui na Sinagoga de Ponta Grossa, na comunidade de Sharet Teshuvah, que se dispuseram a participar junto conosco deste grande momento do serviço de Shaharit, de Shabbat, deste Shabbat, desta Parashat, né? Agradecer a sua presença e as suas participações, e também agradecer a presença e a participação de todos os que nos estão acompanhando do outro lado da tela, os nossos internautas que nos acompanham através da nossa transmissão, né? Lembrando a eles que é por causa deles que nós ainda mantemos a transmissão, né? Que eles nos ajudam e nos fortalecem com as suas participações, com os seus comentários, com os seus likes, às vezes que eles compartilham o nosso link, às vezes que eles nos assistem, né? É por eles que nós ainda mantemos a nossa transmissão, né? Também, antes de começar, pedir a permissão de todos os que estão hoje aqui presentes, dos meus mestres que estão sentados na mesa do Minyan, das mulheres que nos acompanham do outro lado das poltronas, dos nossos internautas que nos acompanham do outro lado da tela, e especialmente dos meus mestres que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras para ter alguma coisa a comentar nessa porção da Parashat de Yitro, né? Começar o meu comentário com a seguinte questão, né? Quão importante, quão positivo, quão belo, né? Não existe, eu não consigo, estou tentando procurar a palavra certa, não estou conseguindo achar a palavra certa, e acredito que não terá uma palavra certa para descrever o momento em que fazemos a leitura dos Aseret Dibrot, né? Para a pessoa que falta, né, na sua caminhada conhecimento da importância, da relevância e da solenidade desse momento sagrado da leitura dos Aseret Dibrot, poderia falar, mas eu não senti nada, eu não senti nenhuma diferença, não senti nenhuma diferença para a leitura desta porção com a leitura das porções de todas as restantes das semanas, né? Mas para quem observa a questão, para quem se preocupa e procura estudar e se aprofundar nessas questões, entende e sente a importância dessa porção da Parashat de Yitro, né? Então, isto que não seja um comentário para diminuir as pessoas que nos estão acompanhando, que talvez não sentiram aquela conexão que eles gostariam de ter sentido, mas sim como uma oportunidade de fomentar esse desejo de que no próximo ano, ou melhor dito, na próxima oportunidade, porque existem mais 2 oportunidades onde estaremos fazendo a leitura dos Aseret Dibrot. A primeira é na festividade de Shavuot. Na festividade de Shavuot, 40 dias depois da festividade de Pesach, temos a festividade de Shavuot, que nos traz lembrança mais uma vez deste momento histórico dos Bnei Israel, e teremos uma terceira oportunidade no livro de Devarim. Temos uma Parashá onde Moshe faz uma recontagem de todas as coisas que aconteceram com os Bnei Israel, e ele mesmo faz mais uma vez a declaração dos Aseret Dibrot, né? Então são 3 oportunidades no ano que temos o mérito e temos a oportunidade de escutar estes mandamentos da boca de Hashem, né? Então é uma oportunidade imperdível de termos esse momento sagrado. Então, para quem, mais uma vez lembrando, para quem talvez não se sentiu como gostaria de ter se sentido neste dia da porção da Parashat de Yitro, ainda temos mais 2 oportunidades neste ano, e Bezrat Hashem que no ano seguinte também tenhamos a oportunidade de estarmos por aqui para termos mais uma vez a oportunidade de escutarmos estes Aseret Dibrot, né? Começando o meu comentário, né, o meu comentário a respeito da porção, queria começar essa minha primeira participação falando que correspondia especialmente ao primeiro ano de leituras, que é aquele momento em que Yitro escuta as notícias, escuta os acontecimentos que os Bnei Israel passaram em Mizraim para sair
E saindo de Mitzrayim e cruzando pelo Mar Vermelho, chegam essas notícias para Yitro, e ele estava no aguardo dessas notícias. Por quê? Porque Moshe tinha deixado encarregado ele, o seu sogro, de Sípora, a sua esposa, a esposa de Moshe, filha deste homem Yitro, e seus 2 netos, né, Gershom e Eliezer, né, também filhos de Moshe. Né? Então ele estava encarregado dessas 3 pessoas, e ele sabia que em algum momento ele precisava dar contas deles e trazer de volta para Moshe. E esse momento chegou na porção da Parashá de hoje, né? Na porção da Parashá de Yitro, quando ele escutou todas as grandezas que Hashem fez por nós naqueles dias. Então ele tomou a decisão de se aproximar do acampamento dos Bnei Israel para mostrar que a sua tarefa tinha sido cumprida. Ele tinha guardado a vida de Sípora, de Gershom e de Eliezer, né? Os 2 filhos de Moshe e a sua esposa, né? E quando Yitro se aproxima de Moshe e se aproxima do acampamento, ele faz uma coisa bem interessante, que deveria ser o sentimento e a tarefa de todos nós, Bnei Israel, que deveríamos fazer nesta porção de hoje. Primeiro, vermos a situação que Hashem, de todas as coisas que Hashem fez por nós até hoje, né? Desde aquele momento até hoje, quantas grandezas Hashem não fez por nós, os Bnei Israel. Quantas vezes Hashem não nos livrou. Quantas vezes Hashem não se lembrou de nós e nos tirou do aperto, né? Que hoje nós podemos falar que temos Eretz Israel, que temos uma terra aonde poderemos ir e poderemos estar no lugar que Hashem marcou para seu nome ser louvado ali, que a própria porção finaliza com isso, né? A porção finaliza dizendo que que se for fazer altar para Hashem, teria que ser altar de terra, e se fosse ser altar de pedra, não poderia ser de pedra lavrada, né? Então, mas que todo altar precisava ser feito aonde? No lugar que Hashem colocasse seu nome para ali ser louvado, né? E hoje nós temos a oportunidade de falarmos que se tivéssemos a oportunidade de fazer o Beit HaMikdash, poderíamos fazê-lo, porque Israel tem posse de Jerusalém. Talvez não a posse completa, mas tem posse de Jerusalém, né? Então, quantas grandezas Hashem não fez por nós até hoje? E por que não começarmos este shiur da porção da Parashá de Yitro com esse louvor a Hashem, né? com esse agradecimento a Hashem que nos dá a oportunidade de estarmos hoje aqui presentes, né? Quem conhece a comunidade de muitos anos também sabe que por essa comunidade tem acontecido várias mudanças, tem acontecido várias coisas. E quantos de nós não temos a oportunidade de falar, de louvar a Hashem, porque ainda com todas as dificuldades que esta comunidade passou, né? Nós estamos hoje aqui juntos para cumprir esse mandamento, né? De escutarmos a porção da Parashá desta semana, né? Então temos muitas coisas para louvar a Hashem, como Yitro, quando escutou as notícias dos Bnei Israel. Nós temos a oportunidade de fazer isso também na nossa porção de hoje, né? E para finalizar o meu primeiro comentário, né? Falar a respeito da sabedoria, né? De Yitro. Isso já falamos em umas outras oportunidades, mas sempre é importante fazer uma ênfase nessa questão, né? Yitro, ele era o rei, né, ou o líder, melhor dito, o líder da terra onde ele morava, que era a terra de Midian, né? Ele era conhecido como o sacerdote de Midian, né? Ele era o líder espiritual e o líder político daquela terra, né? E esse tempo que ele passou como líder deu para ele muito conhecimento, muita sabedoria, né? Então, quando Yitro, posteriormente a ele ter feito esse comentário de louvar a Hashem, abençoar a Hashem, ele ficou observando o comportamento de nós, nosso comportamento, o comportamento dos Bnei Israel, e viu quanto Moshe se esforçava para quê? Para manter os Bnei Israel na linha, né? Ou seja, no limite, manter eles justos, no mínimo justos, né? Se não formos sábios, se não formos santos, pelo menos que fôssemos justos. E ele julgava todas os problemas que os Bnei Israel traziam para ele julgava todos, né? E Yitro viu aquela situação,
E ele, tendo tanta experiência nessa parte da liderança, ele deu uma opinião, ele emitiu um comentário, ele fez uma proposição e falou: viu, o que você está fazendo não está certo, né? Você precisa encomendar pessoas capacitadas e boas para te ajudar nesse processo, né? E quantas vezes nós acostumamos a fazer tudo, né? Nos acostumamos a sentirmos que se não formos nós que fazer as coisas, não vão a sair certas, né? Não vão a sair tão bem como se nós tivéssemos feito aquela questão, né? Nós precisamos abandonar esse sentimento. Por quê? Porque quando temos esse pensamento de que ninguém conseguiria fazer que nem nós, ou que ninguém conseguiria fazer tão bem ou tão bom que nem nós estamos falando para Hashem que a sua criação é imperfeita. Porque ele criou todos nós e nos deu a oportunidade de aprender, de crescer e de fazermos as coisas, né? Então, quando nós falamos isso, de que não tem alguém que possa fazer como nós fazemos, nós estamos tomando a mesma conduta de Nadav e Avihu, né? Lembrando de Nadav e Avihu, os sábios no Midrash falam que mientras eles estavam caminhando pelas tendas dos Bnei Israel, né, eles sempre falavam: não existe nos acampamentos dos Bnei Israel homens tão sábios e tão bons que nem nós, que temos o conhecimento do sacerdócio, que temos muito conhecimento. Não existe ninguém que possa ser como nós, né? E foi isso que os levou ao erro. Esse egocentrismo, esse orgulho os levou ao erro de falar: não, mas se nós somos tão bons, por que esperaríamos o nosso pai e o nosso tio fazer o serviço, se nós, que somos melhores, poderíamos oferecer um serviço melhor para Hashem, né? E não funciona assim. Precisamos acreditar nas outras pessoas. Precisamos ter a oportunidade de darmos uma chance para a outra pessoa. Por quê? Por que darmos uma chance? Por que darmos uma oportunidade para que uma outra pessoa faça o shiur, para que uma outra pessoa faça o serviço, para que uma outra pessoa faça uma boa ação? Por que precisamos dar essa oportunidade? Porque quando damos essa chance, damos a oportunidade também que a pessoa cresça e se aproxime mais de Hashem, né? Então, uma das tarefas principais desta porção da Parashá Yitro, pelo menos para o que corresponde para o primeiro ano de leituras, é darmos uma chance, darmos uma oportunidade a alguém de fazer uma boa ação. Isso nós vemos, isso que estou falando agora, não é uma coisa nova e também não é uma coisa diferente ou estranha para o judaísmo. Nós temos o judaísmo o pessoal de... a Chabad, né? O judaísmo da Chabad, né? O judaísmo racídico da Chabad em Israel e nos Estados Unidos, eles vão procurando pessoas na rua para quê? Para colocar o tefilim, porque colocar o tefilim é uma mitzvah, é um mandamento, é uma oportunidade da pessoa se aproximar a Hashem, né? Então eles dão a chance de que alguém que esqueceu de colocar ou não teve tempo de colocar o tefilim, o faça, aproximando a todos os Bnei Israel de Hashem um pouquinho de cada vez mais um pouquinho. Então, a nossa pergunta que nós devemos fazer, com isso eu vou encerrar a minha primeira participação: o que eu posso fazer para aproximar um pouquinho a mais os Bnei Israel hoje de Hashem, né? Com isso eu vou finalizar a minha participação, vou abrir a participação do Miriam. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. E pedindo já permissão a nossos amigos da mesa, o Hanor, que nos passou a oportunidade, também nos deu a oportunidade, né, de falar um pouquinho, né? Vocês que estão do outro lado aí, nos acompanhando, também poderão deixar seu comentário, sua pergunta. Realmente é muito gratificante nós termos essa oportunidade de hoje termos mais uma chance de ouvir os 10 pronunciamentos, né?
tivemos essa oportunidade de passar por esse momento único que Israel teve, né? De ter o seu primeiro encontro com a Torá, né? Com as palavras da Torá, né? Porque até ali Israel vivia no cumprimento dos mandamentos de Adonai, de Elohim, mas de uma forma transmitida de pai para filhos, né? E agora sim eles estavam tendo um encontro direto com Hashem, né? Ouvindo suas palavras, né? Através dos trovões, através dos relâmpagos, e aquele toque de shofar estrondante, né? Estremecedor, que eles não suportavam ouvir, né? Ao ponto deles falar para Moshe: fala tu conosco, né? E Hashem, Adonai fala com você e você fala conosco, porque nós não suportaremos, senão nós vamos todos morrer, né? E Hashem sabia disso, né? Sabia da capacidade de Israel, que eles ainda não estavam prontos, né? Nossos sábios falam que eles levaram 3 meses, né, para esse encontro. E por quê? Porque eles não estavam preparados. Se no momento que eles saíssem de Mitzrayim, eles tivessem esse encontro com Hashem, eles morreriam todos, porque não estavam preparados, né? E mesmo aqui, ainda não estavam prontos para chegar diante de Hashem. Somente Moisés e Arão puderam se aproximar mais de Hashem e ser ali, na verdade, dar uma sequência do que eles começaram lá no Egito, lá em Mitzrayim, né? Nós vimos na porção anterior que Hashem chamou os dois, né, Moshe e Aharon, para eles serem os representantes diretos de Hashem lá em Mitzrayim, primeiramente ao povo de Israel, para que o povo reconhecesse neles como os mensageiros diretamente de Hashem, e depois para que eles fossem ao faraó, e o faraó também reconhecesse eles como os mensageiros de Hashem, né? Infelizmente para o faraó ele não reconheceu, né? Mas aqui nós vemos na pessoa do sogro de Moshe, Yitro, esse reconhecimento, né? Que Mitzrayim não teve, né? Que faraó não teve. Aqui Yitro teve esse reconhecimento. Quando ele ouviu de Moshe tudo que Hashem tinha feito a favor de Israel, pelo intermédio do seu genro Moshe, ele ficou maravilhado. Ele disse: agora eu sei que não há, agora eu sei quão grande é Adonai, e que ele é maior do que todos os outros deuses, não há Deus como ele. Até de uma forma de reconhecimento, quando foi transliterado a Torá, esse Elohim que ele fala aqui, que não há Elohim comparado a Adonai, está escrito com a letra minúscula, né? Apesar de Elohim não ser uma forma 100% correta de nós chamar Hashem, né? Deus, de Deus, né? Essa tradução de Elohim para Deus, apesar de não ser uma forma correta, 100% correta, nós dizer Deus em toda parte que está Elohim, né? Mas mesmo assim houve esse cuidado de quando Yitro falou que não há Elohim como Adonai, esse Elohim está em uma forma minúscula para demonstrar que ele está se referindo aos deuses das nações, né? Que realmente não há Deus, não há Elohim, né? Entre os seres viventes, entre as coisas formadas, entre as coisas criadas, não existe Elohim, né? Como sendo um Deus, né? Existem forças. Essa palavra Elohim pode ser traduzida por força, por poder, né? Que existe, mas não como Adonai, que criou todas as coisas. Ele é superior a tudo e a todos. E Yitro reconheceu isso, né? E nesse momento de reconhecimento, os Kohanim também viram essa maravilha, e se maravilharam, e também se juntaram ao sogro de Moshe, porque o sogro de Moshe colocou em seu coração em fazer uma oferenda a Hashem, né, a Adonai. Eles fizeram oferta de elevação, né? E isso foi aceito, né? Uma coisa interessante, né? Ele não era um judeu, não era um Yehudi, não era um israelita, um israeli.
Mas quando houve o reconhecimento dele, que Adonai é o único Deus, o único ser que deve ser honrado e adorado, o seu sacrifício foi aceito. Foi aceito. E todo o povo se juntou a ele, os anciãos se juntaram a ele para comer junto, para celebrar junto, para festejar junto. Achei muito interessante essa parte, né? Aí, eu vou deixar os comentários mais para os demais, que nós estamos bem avançados já no horário, né? Shabbat Shalom. Shabbat Vou Shalom. fazer um comentário breve da Parashá de Yitro. Yitro, como sogro de Moshe, ele começa essa Parashá procurando por Moshe e devolvendo sua mulher e seus filhos, como o Hanok já deu na introdução dele. E uma coisa muito interessante que Yitro fez com a sua percepção, que Moshe estava extremamente sobrecarregado, ele estava sendo o juiz do povo. E Yitro teve a sensibilidade de passar para Moshe a noção de delegue e passou para Moshe uma estrutura administrativa. Ele criou passou para Moshe a ideia, delegue para líderes de 10, de 50, de 100, e que só vem até Moshe as coisas complexas, as coisas severas, graves. Isso diminuiu a sobrecarga. Ele teve a sensibilidade de perceber que aquilo seria uma carga demasiado grande para Moshe. Também nessa Parashá, ela traz uma coisa muito importante. Indo até digamos, do rito trianual, fazendo a leitura completa, a gente vai perceber uma coisa interessante, um motivo por que do judaísmo existia essa profundidade e esse não questionamento, a forma inquestionável, porque esse episódio de Moshe, Arão, o Monte Sinai, o povo, o shofar, o fogo, ele não foi feito para meia dúzia. Saíram 600 mil famílias do Egito. Deveriam ter lá 3, 4, 5, 6 milhões de pessoas visualizando. Então não foi um milagre que um viu e veio e contou. Não foi uma coisa, na minha opinião é milagre, na minha opinião não é milagre. Você olhar para um monte envolto em chamas, ouvir barulhos altos que você não tem ideia de onde vem um som com aquela intensidade, sem ver ninguém tocar. Quer dizer, isso era uma coisa impactante demais. Você vê o poder e a confluência de dois mundos, onde quem está nesse mundo não pode tocar, não pode tangir. Isso não é compatível com a nossa vida. E isso estremecer milhões de pessoas em temor, e se isso tivesse dúvida, alguém teria levantado, feito um livro, escrito uma linha. Foi consenso. Então, a grande beleza, que se alguém tivesse aparecido com esses mandamentos, assim, isso aqui me deram. Não me deram. Milhões de pessoas ouviram aquilo ser pronunciado e ser dito. A verdade estava ali para milhões. Todo o povo testemunhou. E isso foi legado de modo verbal, de modo escrito, para todas as gerações futuras. Gerações que vieram depois dessa erraram, cometeram, tropeçaram. Essa mesma geração pecou também. Muito cientes do que estavam fazendo. Isso teve custo. Mas ninguém pecou depois desse evento, enganado. Será que é? Será que não é? Foi verdade. Todo mundo sabia. Se cometeram aventuras a nível muito consciente. E os que não cometeram, que mantiveram essa tradição, que mantiveram esse conhecimento, que passaram de geração em geração, escrita, falada, ensinaram,
eles o fizeram porque isso veio revestido de verdade. Então, a grande profundidade, a beleza da Paraxá, ela traz daquilo quando diz: eu sou o Senhor, eu sou teu Deus. E esse povo viu do próprio de Hashem, vamos dizer, Hashem não tem boca como nós, mas eles viram esse som que veio do próprio Hashem. E isso traz essa Paraxá, para mim, ela é a âncora que ancora o pensamento, a filosofia, a fé judaica. Só queria pegar um ganchinho sobre o que o senhor estava comentando e falou que é inegável, né? É inegável o que aconteceu, o ocorrido é verdadeiro e todos confessaram e reconheceram. Achei interessante que eu vi um vídeo de uma pessoa ateu falando sobre a Torá, sobre a Bíblia, né? E ele, mesmo como ateu, ele reconhecia a veracidade da Bíblia. E ele falava que tudo que nós temos hoje tem uma origem bíblica. E é uma grande verdade isso. Nós vemos aqui, Moshe estava saindo de Mitzray com um povo que ainda não tinham leis próprias, não tinham um regimento, como julgar caso a caso, né? E aqui ele estava sendo o único julgador, né, do povo, né? O único juiz. E aí o seu sogro foi lá e ajudou ele a instituir uma comitiva, ou seja, um órgão de julgamento, né? Com vários membros capazes de julgar, dividido em capacidades, né, de cada setor, né? Sim. E isso foi passado, as nações pegaram isso. Sim. Nós temos no nosso país hoje, que é um país democrático, entre aspas, né, democrático, existe quantos órgãos julgador no país, né? Existe o Supremo, né? Existe os órgãos legisladores que faz a legislação de julgamento, né? E cada parte ele é responsável por tem um limite de julgamento. Sim. Ele pode ir até um certo limite. Dali para frente ele vai ter que passar para o outro regimento, né? Tanto que isso há tempo aí houve muita controvérsia entre os juízes quando estavam sendo julgados causas que não competia ao Estado ou ao município, e sim ao órgão maior, à instância maior em Brasília. E da onde que veio isso? Qual é a origem? A origem está em Yitro. A origem está em Yitro, que colocou pessoas capazes para julgar 10, para julgar 50, para julgar 100, para julgar 1000. Uhum. Exatamente. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Me llamó mucho la atención la parte esa cuando Moshe salió al encuentro con Yitro y cómo él se inclinó y se reverenció ante él, el respeto. Eso me llama la atención porque yo hallo que es el cumplimiento del mandamiento que dice honra mai pai. En ese momento Yitro es su suegro y el suegro viene a ser un pai para él, ¿no? Me llama la atención porque todavía siendo Yitro un sacerdote de Midian, como Moshe lo reverenció y lo honró cuando se fala que no debemos inclinarnos ante Otros deuses. Ante qualquer coisa, vamos a falar assim. E outra coisa, queria fazer uma pergunta que me fizeram a mim. En el capítulo 20, acho que es el versículo 20, fala que porque no debe hacer, o sea, Hashem le fala que no deben hacer un altar de degrado, porque acha que porque se puede descubrir su desnudez. Então, eu tenho uma ideia, mas eu quero que me la aclaren se é correcta ou não. Porque para mí textualmente es, porque para ese entonces sacerdote usaba
vestiduras. Entonces, al subir los degrados, podía descubrir el pueblo que estaba más abajo de él, su desnudez. Mas los sabios falan que no es esa desnudez en sí, que es que cuando él se enorgullece de su nivel de posición jerárquica, por eso puede ser descubierta sus fallas, sus cosas. Entonces, exatamente isso, né? Tem esses dois comentários que são a resposta a essa pergunta, né, a respeito de por que a Torá fala que não deve subir por degraus, né? Porque se veria a sua nudez é dessas duas perspectivas. A perspectiva física, porque o sacerdote, o Kohen Gadol e os Kohanim, a vestimenta deles, que vai ser uma paraxá que nós vamos ver um pouquinho para frente, que é a paraxá de Tetzaveh, é uma túnica, né? Que veria sendo praticamente uma saia, né? Como na Escócia, o pessoal que toca a gaita da Escócia, eles andam de saia, né? E os Kohanim, naquela época, eles utilizavam essa túnica que também era desse jeito, e como estava marcado pela Torá, então quando o Kohen erguia a perna muito para acender um degrau, né, corria esse risco. Isso na parte física. Na parte espiritual, isso também tem uma mensagem que a própria Mãe ela falou, né? Os degraus, eles demonstram que você está pisando em cima de alguma coisa, né? Ou seja, você está se orgulhando de algo, ou seja, você está se sentindo superior de algo. Por isso é que se recomenda a rampa, porque uma rampa é uniforme, você não se ergue, você se desplaça, né? Ainda que você tenha movimento de mexer um pé para o outro e estiver ascendendo, você não sente altivez, porque para você é um terreno uniforme, né? Então, é essa questão da parte espiritual. A pessoa precisa entender que para ascender, isso é um comentário que eu faço, que é um comentário próprio meu, né? O anuncita, ele não pode tomar o costume de pisar na kippah do outro para acreditar que ser melhor que outros, né? Pelo seu cumprimento da mitzvah, pelo seu conhecimento da Torá, pelo seu conhecimento prático dos mandamentos, porque você faz uma reza mais bonita, porque você sabe mais músicas, porque você sabe mais os mandamentos. Você não pode acreditar que ser um melhor judeu e pisar na kippah dos outros judeus. Por quê? Porque a kippah não é para pisar. Tanto assim que quando uma kippah cai, sendo ou não a tua, você cata ou recolhe ela, beija e entrega para o dono. Se você é o dono, você coloca novamente, mas se é de outra pessoa, você entrega para outra pessoa. Você não pisa, você não anda em cima da kippah. É esse conceito do degrau, né? Não se utiliza degrau para mostrar isso, que nós todos estamos juntos e estamos avançando, estamos indo para frente juntos, né? Para fechar os comentários, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque está certo, fizemos o comentário que corresponde para o primeiro ano de leituras, mas não podemos deixar passar a oportunidade de falar dos Aseret dos 10 mandamentos, né? E eu queria fazer uma conexão entre a leitura do primeiro ano com a leitura dos 10 mandamentos, que é o seguinte: no capítulo 18, versículo 21 diz: e tu verás, isso também me chamou a atenção por causa da tradução, diz assim: e tu verás dentre o povo homens capazes, tementes de Elohim, homens de confiança, que odeiam tirar lucro, né? Essa tradução me chamou muito a atenção quando fazia a leitura da porção da Parashá, tanto no hebraico quanto no português, né? Mais especificamente no português, porque fala que odeiam tirar lucro, né? E a pergunta é: tirar lucro está errado? Tirar lucro é uma coisa ruim? Não. Tirar lucro é uma coisa boa, porque quando nós tiramos lucro, quando nós temos a oportunidade de crescer economicamente, também temos a oportunidade de fazer crescer a nossa comunidade, a nossa sinagoga, de oferecer um melhor serviço para quem? No final das contas, tudo isso é para quem? Para Hashem. Então, quanto mais nós conseguirmos fazer o melhor para Hashem, será melhor, como o caso de Caim e Abel, né? Caim não ofereceu melhor e Abel ofereceu
tudo que ele tinha, o melhor que ele tinha, né? Então, por isso é que o lucro não está errado, mas a tradução que foi colocada aqui, não sei se foi colocada de propósito, eu não estou fazendo correção direta ao autor que fez a tradução do Humash, mas pode ser um chamado de atenção para a pessoa ter que estudar mesmo, que está tentando falar a porção da Parashá da Torá. No hebraico, ele fala assim, 21, né? Sonee batzá, né? Sonee é de odiar, né? De que odeia. E batzá não é lucro, não é ganhança. Batzá é propina, é suborno, né? Então são pessoas que odeiam o suborno, a propina, ganhanças que são ilegais, que não formam parte de uma pessoa que faz o bem, né? São essas pessoas que tomam lucro de coisas que não pertencem a elas ou de coisas que fazem danos a outras pessoas, né? Essa é a questão, né? E para finalizar eu preciso fazer duas perguntas rapidinho, né? Primeira pergunta: existe o mal olhado? Existe o olho gordo? Né? O que nós conhecemos na Torá ou no judaísmo como Ain Ará, existe? Né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é com referência a esta questão do primeiro ano de leituras. Nós podemos ser juízes, né? Estamos capacitados nós para sermos juízes, né? Por quê? Porque quando Yitro fala para Moshe, e tu verás dentro do povo homens capazes, tementes a Elohim, homens de confiança que odeiam tirar lucros, e os porás por chefes de 1000, chefes de 100, e chefes de 50 e chefes de 10, né? Isso me faz lembrar que na mesma porção, no capítulo 20, versículo 17, diz assim: não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, seu servo, sua serva, seu boi, seu asno, e tudo que seja de teu próximo, né? Esse é o pecado da cobiça, né? De que a pessoa quer a cobiça. A cobiça é uma forma de aimara, porque quando você vê alguma coisa e você quer aquilo, mas você sabe que não é teu e ainda assim você quer aquilo, você está demonstrando duas coisas: que você é ingrato, né? Porque você não é suficiente com o que Hashem te otorgou e as tuas forças te otorgaram, e você quer mais. E você também faz o mal para outra pessoa, porque você fala, desqualifica ela. Porque ela tem aquilo e eu não, né? Então você está acabando com você e está acabando com a outra pessoa. Esse é o conceito de Aim Ará. Ver as coisas e enxergar tudo o que é ruim naquilo, né? Então acaba cometendo um outro pecado, que é o pecado da idolatria, porque quando você vê o objeto, quando você vê a situação, você fala: nossa, como seria bom eu estar ali. Mas quem que decidiu que você não estaria ali? Hashem. E se você está indo em contra dos decretos de Hashem, você está cometendo idolatria, né? Então, por isso que o Aim Ará é um pecado grave que nós estamos vendo nos 10 pronunciamentos, essa questão de não cobiçar. Então, nós precisamos treinar sempre o nosso olho para ver o bem, porque o contrário, o que contrarresta o Aim Ará, o que contrarresta o mal olhado, o olho gordo, é nós temos a capacidade de ver o bem nas outras pessoas, né? Então sempre que vermos alguma outra pessoa que se está dando bem, que ela está crescendo, que ela está se esforçando, que ela está tendo desempenho, está se desempenhando bem, o que precisamos falar é Baú Hashem, que dá a oportunidade de todos crescermos, e com isso nós vamos a ter a oportunidade de também crescermos junto com eles, né? Então, quando fiz a pergunta de que se nós somos bons juízes, é pelo seguinte: se você não é capaz de se julgar a você mesmo, de pôr limites para falar, não, aquilo que estou vendo e estou desejando não é para mim, e se fosse para mim, eu vou me esforçar para adquirir aquilo e não tirar aquilo de quem pertence, ou de escutar aquilo que não me pertence, ou de fazer aquilo que não me pertence, né? Se nós não formos bons juízes com nós mesmos para fazer isso, como vamos a ser bons juízes para julgar os demais, né? Não seria isso uma hipocrisia? Não seria isso ir em contra do que Yitro falou para Moshe?
né? Então, sempre que olharmos o Ayim Ara, essa questão do olho gordo, precisamos ver isso. E o remédio é o contrário. Sempre vermos o bem, o bom nas demais pessoas, né? Com isso, eu queria finalizar a minha porção da Parashat desta semana, Parashat de Yitro. Se não tiver mais algum comentário? Só pegar um ganchinho. Essa acerota aí, no caso, lucro, né? Que está traduzido por lucro, na verdade, dentro do contexto, era como se ele estivesse falando, olha, pessoas que não se deixem levar pela troca de um julgamento. A famosa extorquia, né? A pessoa extorquida, a pessoa faz uma... Como que chama hoje? Que a pessoa paga um juiz, dá... Suborno. Ele faz um suborno com o juiz, e o juiz engorda o olho, né? Engorda o olho. Eu vou pegar isso aqui e vou dar a liberdade para ele, porque isso para mim vai ser ótimo, né? 10 milhões, 5 milhões, para mim considerar ele livre, ele é inocentado, né? É inocente, 5 milhões inocenta. Então, na verdade, é isso, que Moisés pudesse ver as pessoas que não tinham esse olho gordo, né? Não engordasse o olho ao suborno, né? Não deixasse ser levado ao suborno, e que julgasse com justiça, né? Dentro do contexto do julgamento mesmo, não visando lucro em cima disso, né? Se não tiver mais algum comentário, podemos ir nos preparando então para o Kiddush de Shabbat. Lembrando a você que nos acompanha de casa que estaremos voltando a partir das 19 horas, 7 horas da noite estaremos voltando para o serviço de Motzai Shabbat, serviço da saída de Shabbat, este Shabbat da porção da Parashat de Yitro. Lembrando também a você que nos acompanha de casa a deixar seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não está inscrito e ativar as notificações para você ser avisado quando entrarmos ao vivo em qualquer das nossas transmissões ou quando postarmos algum novo vídeo, alguma nova informação. O próprio aplicativo do YouTube estará avisando você quando nós entrarmos ao vivo. Lembrarmos a você que também nos acompanha de casa que estamos nos aproximando da festividade de Purim, né? Estamos próximos da festividade de Purim e precisamos ir já prepararmos o nosso disfraz, né? A nossa fantasia para a festividade de Purim, mas também visando já que estamos nos aproximando, se estamos nos aproximando de Purim, também estamos nos aproximando da festividade de Pesach, né? Então precisamos estarmos prontos para aquela festa. E para quem acompanha na nossa transmissão e pertence ao grupo interno da sinagoga de Sharet Teshuvah, já foi feito um chamado, 1 ou 2 chamados para vinho kasher, né? Vinho kasher para Pesach, né? Então, a você que nos acompanha de casa e precisa do vinho kasher para a festividade de Pesach, entre em contato conosco para nós habilitarmos a possibilidade também de adquirir junto com vocês o nosso vinho kasher para a festividade de Pesach, né? Desde já você pode entrar em contato conosco se quiser participar junto conosco da festividade de Pesach ou do Shabbat de Chol HaMoed, do Shabbat intermédio do dia da festividade de Pesach. Vai entrando em contato conosco para saber como que está a situação, né? Como que está o processo para a festividade de Pesach, né? Então vamos para o Kiddush de Shabbat. Shamaru Bnei Israel et HaShabbat לעשות השבת מקורותם בעולם בני ובן בני ישראל עוד לעולם ששת ימים
Hashem Et Hashemayim Be'et Haaretz Ubayom Hashvi Ubayom Hashvi Oy Shabbat Ayin Afash Ubayom Hashvi Ubayom Hashvi Oy Shabbat Ayin Afash Sabrim Aranam. Lechaim Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam Borei peri agefim Amen Lechaim. Lechaim, a vida